Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, insights, inspirações e até com as suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, tocar lá a sineta de notificações, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse tema. Porque nesse canal a gente produz conteúdos incríveis para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje quem está aqui para fazer a nossa cabeça é ele, Fabrício Oliveira, empresário, fundador da Vocan, que é uma empresa representante da QAD no Brasil e que desenvolve ERP e soluções para a indústria de manufatura. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado a todo meu, Daniel, bom dia, obrigado telespectador pela oportunidade. É um prazer estar aqui e compartilhar ideias e dúvidas, enfim. Será uma conversa bastante prazerosa. Maravilha. Fabrício, começa contando pra gente essa sopa de letrinhas, ERP, QAD, o que significa? Vamos lá. Primeiramente, a QAD, né, é uma empresa de ERP, desenvolve o ERP, enfim. Ela atuava aqui no Brasil por mais de 20 anos e dela nasceu a Vocan, né, que atua com o ERP. Bem, para os ouvintes, né, entenderem o que significa ERP, ERP é o coração da empresa, né? Ele é um software, né, que faz a gestão de todas as áreas e departamentos de uma empresa. Pegando aí um exemplo, imagina uma empresa, uma indústria, né? Uma indústria que manufatura, que desenvolve rodas, né? Por exemplo. Ela tem lá as suas áreas, né? Que são compras, vendas, contabilidade, a manufatura em si. Então, elas utilizam o sistema ERP, né? Para gerir todas as áreas. Então, a pessoa que trabalha no departamento de compras, ela consegue acessar o sistema com as suas funcionalidades, de acordo com a sua tarefa, o seu dia a dia. A mesma... A pessoa que trabalha com vendas, ela também acessa o mesmo sistema com as funcionalidades que são de acordo com as atividades que ela faz. Enfim, desta forma, todas as áreas conseguem usar o mesmo sistema, o sistema integrado, né, de acordo com suas respectivas funcionalidades, dando à empresa uma eficiência, né? Dando à empresa uma agilidade em tomada de decisões, em como organizar os seus dados, enfim, ele faz realmente a gestão de todas as áreas da empresa, né? Legal, integra, otimiza e dá essa visão para a tomada de decisão. Né? Exato, exato. Porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, que a barreira de entrada é fácil, é pequena ou é grande? Porque é necessário muita gente que sabe de tecnologia para fazer isso personalizado para cada indústria, para cada cliente que vocês têm, ou não? Vocês enxergam que é algo de fato diferencial no mercado? Toda empresa, ela tem como atividades nativas, né? Comprar, vender, produzir. Então, isso é comum a todas as empresas, né? Então, o sistema ERP, ele consegue suprir essas necessidades. Obviamente, algumas indústrias, algumas empresas têm negócios específicos, né? Então, em algum determinado momento ali, você tem alguma coisa específica, customizada para a empresa. Mas, basicamente, para as atividades principais, né, de uma empresa, onde ela tem que comprar, ela tem que vender, ela tem que produzir, o sistema ERP ele consegue atender de forma muito tranquila. Legal. Porque eu estava pensando, hoje em dia, como funcionam as empresas que não têm ERP?
Hoje em dia, eu, Fabrício, né, eu enxergo isso assim, a empresa que não possui um ERP futuramente, ela está numa desvantagem enorme, né, porque a empresa que ela vai ficar na desvantagem na tomada de decisão, onde ela não consegue ter a visibilidade de forma acurada dos seus dados e, enfim, ela está na desvantagem, né? Então, assim, geralmente empresas pequenas, empresas que não possuíam essa cultura de dados integrados, de gestão integrada, ela não tinha um ERP, ela não tem um ERP, mas ela vai ter que ter por conta que é uma necessidade ou ela vai morrer. Sinceramente, é o grande ponto, entendeu? A empresa que não tiver isso, ou que não buscar isso, essa integração, ela acaba morrendo. E mesmo a gente sabe que existem, principalmente na manufatura, né, indústrias que ainda são regidas pela família, né? Uhum. E talvez ou não saibam da existência disso, ainda algumas no caderninho, né? Sim, Vamos sim. chamar de caderninho, né? Sim. Ou também com sistemas isolados para cada departamento, Sim, né? sim. Onde você enxerga o ponto de informar a essas pessoas que têm essas empresas que existe essa possibilidade da integração do software de cada departamento e fazer em um lugar só? E a segunda pergunta seria, também elas precisam saber ler dados, né, Fabrício? Sim. É bem interessante esse ponto, essa pergunta, porque geralmente a gente percebe hoje que, principalmente em empresas familiares, né, que ela começa a atingir um grau aí de um volume alto, um grau de necessidade. Começa a crescer. Começa a crescer, então ela começa a sentir a necessidade disso, né? Então, e ela começa a olhar para o lado, o competidor, o concorrente dela tá voando, né? Porque ele tem justamente um sistema de gestão, um ERP que consegue fornecer esses dados, consegue dar essa agilidade, essa visibilidade, conforme eu falei. Enfim, ela começa a sentir essa necessidade automaticamente. Então é meio nato, né? É meio nato, falou, começa a atingir um Entendi. grau de maturidade, de volume, ela começa a sentir isso. E em muitos casos, a gente observa também gestão, né? A gestão, quando muda, né? Principalmente para os filhos, as gerações mais novas, eles já entendem que isso é automático, que precisa, né? Para ele atingir um outro grau, para ir para outro patamar, ele precisa de um sistema de gestão na empresa. Né? Para se manter vivo e também ter alicerce para crescer, Para né? crescer. Porque, de novo, o sistema ERP, ele, além de te dar essa visibilidade, um controle maior da sua empresa, né? Ele também te dá a possibilidade de crescimento, né? Você tem a empresa que quer escalar, ela automaticamente precisa de um ERP. Eu vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, os níveis de estoque da sua matéria-prima para a produção do seu produto. Automaticamente você não vai depender de um funcionário para ficar olhando se precisa comprar ou não. Automaticamente, se você tem esses controles dentro de um ERP, ele já dá um aviso para o teu fornecedor mandar material porque você está baixando o teu nível de estoque. Então, esse tipo de agilidade em processos, o ERP fornece, né? E sobre a leitura de dados, ou seja, mais aqueles dados que precisam ser analisados, né? Isso também é mais... vocês fornecem isso também? Vem um tutorial, vamos dizer assim, alguma coisa, suporte? O processo de implantação de um ERP, ele é bem interessante, porque vou dar um exemplo aqui de como funciona um processo de implementação. Primeiro que nós fazemos um assessment na empresa, né? A gente entra nessa empresa, identifica e conversa, analisa e checa todos os processos dela, né? Então, área por área, entrevista todos os funcionários dessa empresa.
entende principalmente as estratégias, onde ela quer chegar, o que ela precisa para chegar e como fazer isso. Daí a gente monta um plano, né, baseado em cima disso. Instalamos o software, que geralmente agora é em nuvem, né? Então, a empresa hoje, ela, com a internet, ela consegue acessar de qualquer lugar. E daí a gente começa o processo de implementação. Esse processo de implementação consiste, né, na configuração do sistema, né? Consiste no treinamento daquele usuário, né? Que ele precisa ser treinado, ele precisa saber como interpretar esses dados, como executar o processo, porque também é um grande desafio, né? Antigamente o cara fazia tudo torto, de qualquer jeito, por fora, em planilha Excel. Agora ele tem que seguir um passo sequenciado, uma lógica sistêmica, onde às vezes é um desafio para a pessoa que nunca fez isso, né? Então ele é treinado, né? Então os consultores, nosso time, ele acompanha esse passo a passo. E é feito também um piloto, né? Porque a gente precisa entender o comportamento disso, né? A gente precisa simular a vida real da empresa, né? Então, assim, não adianta você falar, configurar, tá todo mundo treinado e vamos para o Go Live lá. Não, a gente simula isso, né? A gente testa as operações mais complexas de venda, volume de dados, de entrada e saída de dados, antes de dar o Go Live. E depois que tudo isso é testado, validado, aprovado, a gente vai para o Go Live, vira a chave e a partir desse dia a empresa começa a utilizar o sistema. Obviamente tem o suporte pós-implementação, nossos consultores acompanham aí por um determinado momento, por um período, né? E a tendência é, sei lá, vamos em 15 dias de suporte direto e a tendência é diminuindo a frequência, esse suporte, porque os usuários precisam andar com as suas próprias pernas, né? Bacana. E hoje em dia se fala muito né, também na inteligência artificial, né, o quanto ela vai roubar de empregos, enfim. E eu sei também que a Vulcan se preocupa muito com isso, né? Sim. Nessa parte de... Que até vi uma outra entrevista de vocês, acho que você disse que sempre haverá pessoas por trás de qualquer coisa. Com certeza. Né? E aí eu queria saber como que você pensa nesse ponto para não prejudicar e também colaborar, enfim, como que você adapta humano com máquina, vamos chamar assim. A inteligência artificial, né, ela é extremamente... É algo que não tem como voltar, né, atrás, não tem como parar ou voltar. Esses marcos, né, sempre foram muito desafiadores, sempre tivemos questionamentos quando a própria internet foi criada, quando... Enfim, o computador pessoal foi criado quando o Bill Gates criou lá o primeiro computador, o primeiro sistema operacional. Depois então, smartphone. Então, cada momento a gente fica muito frenético, muito preocupado. Esse assunto volta à tona, homem versus máquina. Esse assunto é bem legal. Eu vejo o ChatGPT, por exemplo, lá, né? É como aquele tiozão que, sabe... toma umas e fala umas besteiras lá e fala pra caramba, e você tem que interpretar aquilo, né? Então você tem que... se você pedir para ele falar sobre, sei lá, Freud, ele vai falar sobre Freud. E aí você tem que também dar o toque humano. Um toque humano, né? E isso indo pro mundo do ERP, é muito comum. Hoje a gente já utiliza inteligência artificial também. A gente utiliza lá processos muito automatizados, onde a máquina consegue entender que ela precisa parar, que ela precisa de manutenção, né? Então ela própria, a máquina, a produção no dia a dia, na fábrica, ela consegue se auto... ajustar, se auto recuperar as energias dela. Exato. Né? Então, o nível de dados também fornecido por essas máquinas, elas requerem pessoas também capacitadas para isso. Então, eu acho que é um trabalho que sempre vai andar junto, entendeu? A gente
faz parte da nossa evolução, né? Então, a máquina, ela não tem a capacidade, quando eu falo máquina, inteligência artificial, ela não tem aquilo que nós esperamos que você tem. É a capacidade de julgar ou a capacidade de pensar sobre o pensar, né? Então, quando por exemplo, você, Daniel, tem lá as suas angústias ou seus desejos, ou você está pensando sobre vou ou não vou para fazer tomar esse caminho ou não, isso é justo ou não é. Então a máquina, ela não tem ainda esse feeling, né? Ela não consegue ainda pensar sobre o pensar, né? Não sei se não, sim. Então é algo que não exime. Exato. Cada coisa é uma coisa, entendeu? Legal. Se você falar dados, obviamente a máquina está evoluindo muito rápido, ela tem condições, mas esse tipo de ação... A interpretação deles é o humano que faz, né? Entendeu? Porque imagina a tomada de decisão que requer experiência, né? Assim, a bagagem. Por exemplo, o Daniel tem, sei lá, 30 anos, que é o que aparenta. Obrigado. Sério mesmo? Mas esses 30 anos de vida do Daniel são responsáveis para que o Daniel tome decisões certas, erradas, ou enfim. Mas isso influencia muito, e a máquina não tem essa capacidade. Né? Então, isso é insubstituível. Então, um operador que está tomando uma decisão, apesar de ele ter as instruções ali do que ele tem que fazer sim ou não, existe uma experiência, um feeling que a máquina não vai ter. Insubstituível. Então, é normal, e isso vai andar junto e faz parte da nossa evolução. Obviamente, você precisa ter o controle ali de um certo ponto, mas faz parte do processo. Agora vamos mudar. Você é empresário há quanto tempo e como que você se tornou empresário? Vamos lá. Bem, eu sou empresário há 8 meses, né? Então, 8 meses? Bastante, mas eu tenho uma bagagem aí como executivo já há muitos anos, né? Somente na QAD eu trabalhei em torno aí de 15 anos. Entrei como estagiário. Hoje sou o dono da empresa, né, praticamente. O dono, então, assim, uma história bem... E desculpe, você tem qual idade? 44. Então, desde os 18 anos? Você... Não, 20 e poucos anos. 20 e poucos você entrou como estagiário? Entrei como estagiário. Comecei tarde, né, ali, mas comecei como estagiário e hoje sou o dono, né. Na QAD, no Brasil, eu me tornei aí, depois de 15 anos... 16 anos, o executivo-chefe, né, responsável pela operação. E a QAD, como uma empresa global americana, para alguns países, ela decidiu mudar a estratégia, né? Então, alguns países, especificamente Brasil, Itália, enfim, outros que agora não recordo, ela decidiu mudar para o modelo de distribuidor, né? Então ela saiu da operação do Brasil, exato, e deixou um distribuidor que no caso é sou eu. E aí eu vi a oportunidade, né? Legal. Aí despertou-se o Fabrício empreendedor. Mas confesso a você que nunca tive essa ambição, até porque a nossa cultura, né, principalmente a cultura no Brasil, ela não fomenta esse tipo de coisa, né? Ele não deixa você explorar esse lado empreendedor, né? Então, você não vê matérias na escola que falam sobre empreendedorismo, né? Eles não incentivam isso. Então, geralmente você é preparado para quê? Para estudar, fazer o 2º grau, fazer a faculdade, procurar um emprego, galgar um bom salário, um bom cargo, enfim. E foi meio que esse caminho que eu fiz até me tornar um empreendedor. Então, quando a QAD decidiu fazer esse modelo, a chama que existe, que eu também acho que existe em cada empreendedor, né? Aquela chama que fica ali, alguns acendem antes, outros depois, outros nunca deixam guardada. Acho que aquele momento acendeu a minha chama. E ali eu enxerguei a oportunidade e falei, não, aqui eu vou para cima e fiz a proposta para a QAD e
acabou dando certo e daí nasceu a Vulcan. Você teve a prioridade do convite deles ou você mesmo que teve que propor, falar, olha, eu tenho interesse e tal? Foi uma combinação das duas coisas, né? Então, assim, obviamente, quando você está numa mesa de executivos ali, né? Foi até aquela situação de vai ou não vai e tal. Você tem que realmente ali falar assim, os caras querem alguém ali, seria interessante, mas, né? Você tem que chegar e definir, falar, não, eu proponho isso. Até para mostrar que você tem um culhão, desculpa falar. Não, pode falar. Mas que tem um culhão para segurar e falar, porque comigo. Não é para qualquer um, claro, obviamente, o negócio já funcionava, já funcionava, entendeu? Então, tem toda uma base de clientes ali, e são clientes muito importantes, são clientes multinacionais que operam em vários países, que são clientes da QAD em vários países, então ela não poderia deixar isso na mão de qualquer um. Com certeza. E só o fato dela essa mudança estratégica poderia já causar um problema, né? Então, foi bem interessante, assim, casou, né? Fabrício aceitar e o Fabrício propor também. Que bacana. E é interessante pensar nisso quando você fala do acender da chama, né? Porque talvez até antes de saber que isso ia acontecer, que ela ia sair do país e propor formar um distribuidor aqui, talvez você ainda nem tinha pensado. Você falou, cara, eu tô bem aqui. Tô bem aqui. É aqui que eu vou ficar, enfim, pelo menos, né, mais alguns anos. Já tava na trilha de muitos anos, né? Mas o que você sentiu naquela hora? Realmente, às vezes quando um artista entra no palco e dá aquele frio na barriga, você sentiu isso? Quando você citou até o culhão, como que você falou, cara, eu tenho condições mesmo de abrir essa empresa, de tocar esse negócio aqui? Como que você se questionou e se enxergou no futuro? No primeiro momento, assim, medo. Medo, preocupação, porque é natural, né? Porque você, assim, eu estava numa bolha, numa zona de conforto, né? Então, assim, como executivo, um bom salário, enfim, estava na minha zona de conforto, sabia muito bem o que tinha que fazer diariamente. Não necessariamente poderia ser executivo, poderia ser qualquer outra posição, mas zona de conforto. Esse é o ponto, exato. Tá? E quando surgiu essa decisão da QAD de mudar, você falou, oportunidade. Mas assim, o medo vem junto, vem aquele medo e vem aquele frio na barriga, aquela vou, não vou, igual você falou. Mas também, ao mesmo tempo, eu precisei ali de algumas semanas para digerir tudo isso. E o interessante que foi em dezembro de 21, foi assim, uma semana antes do Natal, então eu passei meu Natal e meu Ano Novo bem tenso, bem né? Tenso, assim. Pensativo, o pessoal, feliz Ano Novo, você estava olhando para o céu, assim. Minha noiva que lembra quanto foi difícil, enfim, mas estalou ali e falou, Fabrício, vai para cima. Vai para cima que você tem que fazer acontecer. Não adianta ficar chorando ou pensando. Vai que vai dar certo, que acredita em você, acredita no teu potencial, acredita no teu time. Acho que e se prepara. Você tem que... Vai ser totalmente diferente. Você vai trabalhar mais do que todo mundo. Enfim, cara, então foi ali... E você entende que, não só na sua situação, mas pelo que você tem de experiência e viu por aí, com certeza... a maioria dos empresários são tracionados pela coragem? Coragem. Acho que coragem... assim, eu não sei se seria coragem a palavra, né? Eu acho que o que motiva muito um empreendedor ou qualquer pessoa em qualquer área é um negócio chamado sonho. Eu acho que, antes de tudo, você tem que sonhar. Eu não sonhava em ser um Fabrício executivo, empreendedor, dono de empresa, CEO, mas eu sonhava em ser um Fabrício executivo C-level, né? Então, eu sonhava, eu tinha esse sonho. E o sonho, de alguma forma, foi minado, né? E aí eu virei, a oportunidade que eu tenho agora de manter o meu sonho, minha chama, vai ser como empreendedor. E aí eu fui. Então, acho que o sonho vem antes de tudo. A pessoa que não sonha, ela não consegue
nada, entendeu? Ela não consegue planejar, ela não consegue ter coragem, ela não consegue focar, ter consistência. Eu acho que o sonho vem antes de tudo, né? Exato, o sonho nesse caso seria o caminho, né? Exato. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Exato. Então, eu não sei, tem uma entrevista da ópera que ela comenta, né? O entrevistador lá pergunta para ela o que, nos anos de carreira dela, né? O que ela percebeu de comum entre todas aquelas pessoas que ela entrevistou, né? Várias pessoas muito bem-sucedidas. E ela falou, elas sabiam para onde elas queriam chegar. Então, elas sabiam onde elas queriam chegar. eu vi essa entrevista. O Schwarzenegger também fala, né? Tenha um sonho, tenha um objetivo e vai atrás, Exato. né? E é uma combinação, né? Aí vem consistência, vem planejamento, vem dedicação, vem ambição, vem tudo junto. É um pacote que... E, cara, outra coisa, quando você assumiu a cadeira, claro que antes você estava turbinado de pensamentos, igual você mesmo falou. Uhum. Você já tinha meio que traçado a mudança que ia ter na tua vida de cadeira? Por exemplo, você era executivo. Você sabia o que ia mudar nas suas funções diárias? Que você falou, eu já sabia o que eu faria, tal. Sim. Como que foi essa transição? Exato. Assim, o primeiro ponto é que eu seria dono de uma empresa e essa empresa teria que ter uma cultura minha, né? Ela teria que... Era o primeiro passo de tudo. Então, eu nem vou entrar no detalhe, porque foram 9 meses, assim, na parte operacional, foram 9 meses de planejamento. Foi um negócio meio que secreto, assim, as pessoas não sabiam, os funcionários não sabiam, os clientes não sabiam. E foram notificados realmente assim no dia D. Então teve tudo isso antes, né? Mas eu sempre tinha o planejamento do que fazer, né? Então, como fazer, quando fazer e onde fazer. Então, eu tinha... Só antes que você continue, como que você fez isso? Sozinho? Você é um cara planejador? Você gosta de ter tudo escopado? Não, o meu perfil é um perfil de ação, né? Eu sou o cara que eu faço as coisas acontecerem e uso as melhores pessoas para me ajudar. Então, eu tinha que falar sobre financeiro com a QAD, porque a gente passou esse processo de negociação, né? Então, eu envolvia uma determinada pessoa e falava, olha, vai acontecer isso em determinado período e eu preciso da tua ajuda. Então, eu comecei a me cercar de pessoas muito boas, muito talentosas, que me dariam esse suporte, né? Então, inclusive, a frase lá do Jobs, né? Você tem pessoas... Para que você contrata as pessoas? Por que você contrata as pessoas mais inteligentes para dizer para essas pessoas o que fazerem, né? Você tem que deixar que essas pessoas falem e façam liberdade, né? Mas nesse momento eu me cerquei de pessoas muito boas que já eram da QAD. O plano, inclusive, foi absorver os clientes e todos os funcionários. Então, eu comecei a pegar os meus pares ali, as pessoas que trabalhavam comigo. Me cerquei dessas pessoas, montei o plano com elas e falei, é isso que a gente vai fazer. E daí aconteceu. Mas aí você montou o plano, então. Montamos um plano. Você já tinha esquematizado todo o escopo. Foram 9 meses de trabalho, né? Então, imagina só que eu tenho uma empresa multinacional com a carteira de clientes, rodando no Brasil, atendendo normal, e do dia para a noite essa empresa vai virar chave e vai ser outra. Então, eu tinha que ter site no ar, eu tinha que ter mídias sociais contratadas, eu tinha que ter equipes financeiras, advogados, eu tinha que ter... Porque a minha maior preocupação era o cliente. O cliente poderia falar, o que está acontecendo? A QAD está saindo do Brasil? Eu vou sair também, não quero... Entendeu? Funcionários poderiam, empregados, colaboradores poderiam falar, o que está acontecendo? Porque acontece, quando a pessoa tem uma instabilidade, ela fala, o barco está afundando, eu estou indo embora. Então, eu tinha essa preocupação nesse momento. Mas a QAD te chancelava ao mesmo tempo? Sim. A gente trabalhava em conjunto, né? Ela deu todo o suporte nesse processo de transição. Ah, legal. Mas é o seguinte, ainda assim, o Fabrício, o time dele, e era a Vulcan que estava nascendo. Então, tinha que ter site no ar, tinha que ter todo esse processo. E no dia D foi muito interessante, porque eu peguei,
O carro foi um dos clientes mais importantes que eu tenho. Depois peguei a lista de telefone no dia, né? Liguei para todos e falei, olha, ao final do dia você vai receber 2 cartas, uma é da QAD, informando o que vai acontecer, e a outra da Volca, né? De boas-vindas e tal. Avisei todos esses clientes, preparei esses clientes, né, para isso. A mesma coisa foram os funcionários, todos demitidos em um dia e todos recontratados no outro dia. Então foi um processo muito bem planejado, muito bem arquitetado, né? Então essa foi a história e o nascimento da Volca. Que bacana, né? É uma transição que, pô, requer um grande trabalho, né? Nesses 9 meses que você contou, imagino que muita coisa, acho que quase 100%, sei lá, 90%, foi troca o pneu do carro com ele andando. Com ele andando, né? Não, sim, com certeza. No meio do caminho ali, você tem... Cara, você tá... Porque, assim, a QAD, eu continuava trabalhando como executivo da QAD, né? Atendendo os clientes, a vida do dia a dia normal, mas ao mesmo tempo estava fazendo esse processo de transição. E os clientes, eles têm uma mensalidade, vamos dizer assim, com vocês, por isso que você tem aquele cuidado de preservação. Sim, porque uma vez implantado... Sim, eles pagam o suporte. Exato. Sim, entendi. Que é uma receita recorrente que mantém a nossa operação. Certo. Mas o que vem mais o ticket médio alto é novas implementações, né? Imagino. Fica em torno de 60, 40. Entendi. Legal. Porque você também não se calça só nos novos, né? Tem a recorrência que para qualquer negócio é ótimo. A gente tem várias linhas, tem algumas linhas de negócio, né? Então tem os novos clientes que através da receita de licença, da subscription, tem a própria implementação, tem o suporte, né? Que os clientes pagam. Prestamos serviço para o mercado americano já, porque eu tenho clientes no Brasil, né? E que são multinacionais e eu acabo atendendo eles fora do Brasil. Fora também. Com 8 meses a gente abriu já uma filial nos Estados Unidos, em Delaware. Ah, então, a Volca? A Volca tem que bacana. Então, assim, o negócio está indo muito bem, assim. Então, são 3 histórias, né? A primeira é de como eu cheguei, como eu me tornei um empreendedor. Esse processo de transição aí que foi muito complexo. E agora a história que eu tenho que contar, né? Como eu vou contar a história daqui para frente como empreendedor, Sim. né? Então, assim... Nesses 9 meses você já tem alguma coisinha que você consiga... Cara, muita coisa. Muita coisa. Acho que o meu time aí, desde o time de assessoria até o pessoal do suporte lá e do desenvolvimento, eles sabem como é o Fabrício e como a Vulcan é acelerada. Como eu te falei, eu tinha que implementar uma cultura nova, uma cultura Fabrício, né? Uma cultura que fosse diferente em alguns aspectos. Tá? Primeiro ponto, uma empresa inovadora, eu tenho que inovar, né? Eu trabalho com tecnologia, eu forneço conhecimento, né? Com consultoria também. Então, assim, eu tenho que ser uma empresa inovadora, né? Inovação é uma palavra muito bonita, mas às vezes medir inovação é complexo, né? Como a gente mede inovação? O que é inovação? Vou, sei lá, implementar alguma coisa lá, como isso é inovação? Inovação até a gente vê nas pequenas coisas. Você vai no mercado, a melancia, o abacaxi que vem cortado já na bandejinha. É uma inovação? É uma inovação. É uma inovação, exato. Queira ou não queira, né? Exato. Otimizou um processo da pessoa. Então, assim, isso é uma preocupação como empresário, porque você precisa constantemente inovar. 2, eu queria uma gestão mais humanizada, né? Eu tinha uma preocupação porque assim, o meu maior ativo são pessoas. Uma empresa de tecnologia, o maior ativo, apesar de falarmos de tecnologia, na minha opinião, são pessoas, né? Se você trocar uma máquina quebra na linha de produção lá que está fabricando uma peça, você troca a máquina. Se eu tenho um problema com um empregado meu, com um colaborador meu, é muito mais difícil, né? Então, eu tenho que pensar nesse lado humano. Hoje em dia, a Vulcan está com quantos funcionários? Hoje a gente tem funcionários, o ecossistema nosso é em torno de 100. Né? 100.
Porque eu trabalho também com modelo subcontratado, Tá. CLT, tem meio que misto. Legal. Mas todos são a mesma... Tá no guarda-chuva. No mesmo guarda-chuva, né? E a terceira que você falou, desculpa, eu te interrompi. Então... a inovação, né? Inovação, essa gestão de pessoas que eu acho que é extremamente importante, né? Porque o ser humano, né? Ele precisa estar ali... É complexo. É complexo, né, cara? Então, eu tinha essa preocupação, né? De tratar e de cuidar desse time, né? E muitas ações que eu gostaria de fazer como executivo na QAD, eu não conseguia fazer por não estar na minha alçada, né? Então, e hoje, como empreendedor na minha empresa, eu falo, hoje eu tenho condições de implementar o que eu quero, né? E a terceira que eu falei, eu quero uma empresa exponencial, uma empresa rápida, uma empresa que tenha a capacidade de expandir de forma muito rápida, né? Então, são esses 3 pontos que eu prezo bastante e é o que eu olho, né? Então, é inovação, ser exponencial, desculpa, e essa gestão humanizada. Então, são os pilares aí da Vulcan. E antes você não tinha essa gestão de pessoas? Não estava meio que no teu... Não estava. Eu tinha meu time, mas assim... não. E como que você se tornou um gestor? Você se julga um bom gestor? Você fez curso? Você foi atrás de... Como que foi isso? Isso é bem interessante. Você não se... Eu acredito que liderança e ser um bom gestor, você não aprende do dia para a noite ou em curso, né? É algo... Tem o Simon que fala um pouquinho disso, ele até explica lá que... vou dar alguns exemplos. Você vai para a academia no primeiro dia e você não vê o resultado. Segundo dia, você não vê o resultado. Terceiro dia, a mesma coisa, né? Não sei se você é casado, né? Sim. Então, você não sabe o exato momento que você falou assim, olha, o Daniel ama a esposa, eu amo minha esposa, ou ela te ama. Você não sabe esse exato momento, você não consegue precisar isso, né? Porque é algo que você constrói, né? Ali. Então, a dia após dia, é você ser delicado, é você ser compreensivo, é você se doar. Então, a mesma coisa é escovar os dentes. Você não tem um problema no dente. Você não vai ver o problema hoje, né? Então, assim, se você escovar todos os dias, você não vai ver nada. Você vai ver seus dentes bons, entendeu? Então, liderança é a mesma coisa, né? Você constrói isso. Não existe falar assim, olha, eu vou no curso hoje e vou fazer um curso de liderança e sair líder. Ponto. Você não faz, você não tem isso. Isso não existe. É construção, é dia a dia, é experiência, é passar por problemas, vivenciar problemas com seus times e, enfim. O líder, ele se constrói com essa experiência. Então, respondendo a sua pergunta, você acha que você é um bom líder? Sim, eu acho. O meu time acha que tanto é que todos estão comigo. E eu tenho que me achar, eu tenho que procurar sempre. Me achar um bom líder não quer dizer que é arrogante, não. Eu sempre estou à procura e quero ser mais, né? Ser melhor. É que a liderança, né? A gente até fez um episódio que você é chefe ou líder, né? Eu vi. Que o líder, ele puxa mais a equipe para ele, enfim. Tem as... que se enxergar como um bom líder, de repente a gente, sem ter o feedback de alguma coisa, às vezes o cara, vamos dizer, quem está fazendo a gestão, de repente na cabeça dele ele acha que ser um bom líder é ser um cara mais bonzinho, que ouve todo mundo, que talvez aceite muita coisa que outros não aceitariam, né? Enfim, tem pessoa que falta muito, mas passa a mão na cabeça, aí o outro vê que esse falta e começa, né? E você começa a ter esse problema interno, que fala, cara, como que eu posso resolver isso, né? Porque, assim, até eu acho que alguns cursos, sim, depende qual, Ajuda. Ajuda, de repente, num direcionamento, porque você está comprando tempo, né? Comprando curso ou indo em um workshop, né? Que tem muito, né, de líderes
tem bastante Com certeza. coisa. Já que a fiz gente, alguns. Então, que a gente até pula algumas etapas, fala, Claro. não, aqui eu devo agir dessa maneira, aqui assim, né? Até porque você ouviu, né? É. De algum lugar. Não, com certeza. E assim, cursos são sempre bem-vindos e sempre agregam, né? Mas assim, o principal ponto é a bagagem, é estar no dia a dia, vivenciar o dia a dia da empresa, o dia a dia dos seus geridos, né? Bom, enfim, então, cara, ser líder é quando a pessoa faz ali o que ela tem que fazer, não por obrigação ou porque mas porque ela sente necessidade e fala, não, eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso por minha obrigação, entendeu? Minha atividade, eu vou fazer um pouco a mais porque eu acho que tem que ser feito. Então, você não precisa pedir, né? As pessoas, um líder, você olha, a pessoa já entende o que você pensa, entendeu? Como você age, como você vê o brilho das pessoas no olhar. Acho que tudo isso é o pacote de liderança. Entendi. Né? E quando tem, às vezes, uma laranja podre, tem que eliminar, enfim. Sim, com certeza. Como todo Não tem. Isso é normal em negócio, qualquer empresa. O líder não é ser bonzinho, o líder não é conivente, líder não é você, enfim, aceitar tudo, como você falou. Sim. Líder tem metas, como objetivos. E o mais importante, acho que o líder, ele faz com que essas pessoas elas enxerguem as metas de uma outra forma, né? Assim, não é simplesmente mais um que olha para lá e fala, poxa vida, eu vou fazer isso porque... é mais uma função, mais uma tarefa. As pessoas enxergam. Eu posso te falar, a minha equipe é extremamente... Hoje ela está extremamente motivada, são preocupados, estão muito... E é bom que você fala isso. Duas coisas. A sua equipe enxerga, ou pelo menos a maioria, com um olhar de dono? Sim. Você, na época, também... Você tinha esse olhar de, puta, parece que eu sou dono daqui. Ou às vezes a pessoa faz o esforço porque também não quer perder o emprego, porque deve receber um bom salário, enfim. Sim, não, sim para as duas coisas. Cara, eu tive recentemente aí uma situação que, posso até falar, foi um dos meninos lá que trabalhava na área financeira e por questões de reestruturação, a gente definiu que cortaria a vaga. Cara, foi muito legal e muito surpreso, assim, a forma como ele, não por incompetência dele, pelo contrário, assim, um menino muito bom, mas a reestruturação que eu estava automatizando, eu estava terceirizando essa função, ele pegou e me chamou no chat, cara, assim, ele... deu bypass em 3, 4 pessoas ali que estavam acima dele e me chamou no chat. Fabrício, desculpa, mas eu queria falar muito com você e tem que ser direto com você. Cara, não quero sair da Vulcan. Eu não quero, por favor. Me dê oportunidade em outro local. Me aloque. Me aloque. Eu posso, se tiver alguma deficiência comigo, eu corro atrás, mas, cara, não deixa, eu não quero sair da Vulcan. A Vulcan está num momento muito legal, eu vejo o que você está fazendo, por favor, me dê uma chance. Cara, como é que você não dá uma chance para um cara que é tão honesto e tão... E não é porque está perdendo o emprego, cara, assim, ou não é? Não sei, um pouco, mas, é o que você falou. Mas assim, a coragem dele de chegar, porque geralmente quando o cara é demitido, o cara, nem olha para trás e fica puto às vezes, que é compreensível, né, naquele momento ali. Mas ele não desistiu, ele foi tão honesto. E como que ele sabia que ele seria a bola da vez? Ele já tinha algumas informações, não? Não. Mas ele sentiu que ele era o mais... A área... Não, foi avisado. Ele foi comunicado, a gente informou, porque a área... Eu terceirizei essas funções, então... Entendi. Eu tinha que fazer o corte, então... Mas foi muito legal, ele foi muito honesto. Então, isso você vê que... Cara, é pessoa, né? E você ajudou ele, alocou? Sim, tá em outra área. Aí, grande gestão. E tá indo bem, hein? Tá indo bem. Tá indo bem aí, ó. Cara, às vezes é isso. Aí, muito bem. É ajuda que muitos precisam, né? A chance, que nem você falou até de o Brasil, né? Vamos dizer assim, não ter aulas sobre empreendedorismo. Existem coisas à parte. Eu acho que, não sei se só por causa da internet...
Mas lá atrás a gente tinha pequenas empresas, grandes negócios, legal, que, né? que eu Adorava. sempre adorei, É. sempre gostei de propaganda, então isso tá em mim, é uma coisa que eu sei que tá. E é muito estranho também, porque assim, a gente, você imagina só, se todo mundo quiser ser empresário, não vai ter funcionário, Não vai ter né? funcionário. E vice-versa também, né? Se ninguém empreende, a economia não anda, né? O empreendedor, ser empresário, cara, é muito... Não é para qualquer um, é óbvio, entendeu? Mas, na minha cabeça, eu acho que o direito de saber, o direito de decidir, o direito de escolha, né? Acho que deveríamos ter, né? Deveríamos ter e você decidir. Falar, cara, eu vou seguir nessa linha de empresário ou eu vou ser funcionário porque eu não quero ter essa dor de cabeça. Ponto. O direito até há, né? Mas não tem um incentivo. Um incentivo, desculpa. Não, seria... Exato, não, entendi. Mas a opção, né, de chegar e falar assim, ó, não, existe essa oportunidade. Você pode criar uma empresa, você pode... Vou te dar um exemplo aqui que acontece muito. O médico, né? O médico é formado para fazer medicina. Ele é bom, ele faz a medicina lá e que tem que fazer. O dentista também faz lá o seu... Se forma, é um excelente dentista, mas muitos desses profissionais se deparam com um problema muito sério. Eles não conseguem gerir as empresas que eles precisam, porque muitos deles são autônomos. O dentista lá, quando ele cria o consultório dele, ele tem que pagar o funcionário, ele tem que receber, ele tem que emitir nota fiscal, ele tem que entender se ele precisa colocar uma propaganda ali ou não, ele tem que fazer marketing, ele tem que... Enfim, cara, o cara não tem esse tipo de aula. Se tem, é muito, muito superficial, né? E muitas pessoas se sentem com problemas nessas áreas, né? Então, hoje existem, inclusive, empresas que cuidam disso, que fazem a gestão para o cara que é advogado, que é dentista, que é... Enfim. Você falou uma coisa legal, porque até a secretária lá, a recepcionista que anota as consultas do médico, ela faz muitas vezes esse trabalho, né? Exato, entendeu? Então, o cara não é preparado para isso. O cara não tem uma visão de empreendedor. Ele se formou em dentista, para ser dentista. E às vezes o cara ganha mó grana. Ganha grana, e o cara, mano, eu poderia expandir para 2, 3 consultórios, eu poderia contratar uma equipe. Mas às vezes ele não tem a chama que existe dentro dele não é despertada e não é incentivada. Eu não sei se foi o Jacan, que sabe o chefe Jacan, ele muito bom cozinheiro, só que eu não sei, ele quebrou 2 restaurantes ou 3, não sei. Por quê? Porque tem exatamente isso. A pessoa sabe fazer muito bem, só que não tem a parte cacuete financeiro, administrativo, essa visão geral, macro da empresa que você tem que olhar de cima, como que eu vou crescer. Exato. Porque se manter já é difícil, né? Crescer se torna um passo a mais. Exato, né? Exato. Não, é muito complexo isso, cara. E hoje em dia, depois da QAD, você se vê crescendo depois das suas implementações, que você falou, às vezes eu tinha coisa que eu queria implementar, mas não podia porque... Sim, com certeza. Bem, a minha cultura, como eu te falei, é uma empresa que seja exponencial, uma empresa que seja inovadora, uma empresa que seja focada numa gestão humanizada. Eu acho que esses 3 pilares é a combinação para crescimento, entendeu? Eu vejo muito isso. Você tem que ter em mente que você precisa saber lidar com pessoas para ser empresário, tá? Porque o teu cliente são pessoas, os teus funcionários são pessoas, os teus stakeholders são pessoas, tudo em volta de um empresário são pessoas. Então, se você não tem ou não quer, nem entra, né? Então, porque essa é a primeira dica que eu dou. Me vejo hoje com a cultura em andamento, assim, e focada nesses 3 pilares. Uma das ações que a gente fez, que foi um movimento bem legal, bem interessante, que gerou uma repercussão muito positiva, principalmente na mídia,
foi a implementação dos 4 dias por semana de trabalho. Olha, né? que legal. Esse movimento foi um movimento que eu entendo que é, ao mesmo tempo, inovador. Ele é um movimento também de gestão humana, né? Então, Sim. assim, eu estou olhando para o meu colaborador com outros olhos, falando, olha, você precisa de um dia a mais de descanso. Você vai trabalhar 4 dias somente por semana. E sem redução salarial e sem redução de benefícios, entendeu? Quando você fala isso, a pessoa olha assim para você e fala, não. Você implementou, então, Fabrício? Implementei, implementei. Hoje tá rodando quanto tempo? Tá rodando. Tá rodando, acho que uns 6 meses. Caramba! Logo de início, quando começou a Volca, eu já... Porque eu observava, assim, foram 2 sinais que me alertaram, né? Primeiro, 3, né, na verdade. Primeiro que, assim, eu falei, eu tenho que me destacar nesse mercado e ser diferente. Para uma empresa, eu preciso atrair talentos. Eu preciso ser exponencial, eu preciso ter as melhores mentes comigo. Eu preciso reter meus clientes, meus colaboradores, fazer com que eles se motivem, né? Que muitos estavam desmotivados. Mas, cara, porra, eu não sou o Google. Eu não sou o Google, que todo mundo quer ir pro Google, né? As melhores mentes querem ir pro Google. O Google é legal, o Google vende isso, as ações do Google vão por conta disso. Eu sou a Volca. E o que eu vou fazer? Mas, ao mesmo tempo, eu estava antenado. Eu li alguns movimentos na Europa que eles estavam implementando esses 4 dias por semana. Lá, inclusive, mas tem um subsídio do governo. Né? Então, o governo dá um aporte para a empresa, para que a empresa adote esse modelo. Então, eu falei, cara, e é um negócio totalmente inovador. Principalmente falando do Brasil, né? Onde você tem uma CLT aí que, antigaça, assim. Mano, você tem que... Essa CLT tem que... já passou da era. Passou do tempo de ser remodulada. Enfim. Olhei várias situações, diversas variáveis aí. E... Dá para entrar um pouquinho nesse... O que você teve que fazer para enxergar que daria para fazer isso? Primeiro que eu enxerguei, vamos lá, eu estava vendo esse movimento na Europa, eu olhei e falei assim, eu acho que isso é possível. Aí eu olhei vim olhando aqui para o Brasil, falei, mas como eu vou implementar isso no Brasil? E como eu implementaria isso na Globo, ou na Vulcan? E fiz umas análises, chamei meu time, logo de cara, a galera... Foi porrada. Falei, os caras não estão entregando em 5 dias, vão entregar em 4. Eu pensei nisso. A gestão minha falou, os caras estão entregando em 5, porque não estava, né? Assim, estava desmotivada a galera. O financeiro, então, foi o pior. Falei, você vai pagar 5 dias para o cara trabalhar 4. É louco? Então, o primeiro ponto, cara, as empresas, os empresários, eles olham isso como custo, né? Essa é a visão de cara, né? E eu falei, então, vamos devagar, vamos fazer um piloto, né? Vamos pegar uma área específica e vamos fazer um piloto. Qual que é a área que está... Uma área que precisa dar um up nela, que a gente precisa trazer essas pessoas. Uma área que é importante para a gente. Uma área de suporte lá, por exemplo, que tem um atendimento direto ao cliente que vai causar um impacto que vai ser diferenciado. Então... Chegamos para o time do suporte e falamos, nossa ideia é implementar 4 dias por semana, mas vai reduzir meu salário? Eu falei, não vai reduzir salário. A gente já trabalhava no modelo híbrido, né, de home office e tal. Vai ter que ser presencial? Eu falei, não vai ter que ser presencial, vamos manter o híbrido. E os caras ficavam, não, o que está acontecendo? Como assim? Um empresário falando isso? Uma empresa falando isso? Tem gato aí, tem boi na linha. Vai vir uma surpresa. Vai vir a surpresa aí. E dia após dia eles foram vendo que as coisas eram verdade. Aquilo estava sendo feito de uma maneira organizada, planejada, com senso, com sensibilidade. Então, mas esse planejamento, como que você enxergou que, por exemplo, a área de suporte supriria... a demanda de alguns que estariam fora naquele instante?
De novo, uma das minhas preocupações era que a pessoa, o colaborador tivesse os 3 dias sequenciados. Sim. Então eu já tornei o negócio mais difícil ainda. Então, sexta ou segunda, né? ou sexta ou segunda. Certo. Então aí a gente adotou o sistema de escala, né? Então parte do time folga e parte de forma organizada. E assim, os nossos indicadores já estavam estabelecidos antes, né? Então, assim, lá eu tinha um SLA de atendimento para o meu cliente, sempre já tinha esses indicadores definidos, né? Então a gente falou, aqui está a fotografia do que é hoje e vamos iniciar o piloto, fazendo trabalhando com escala e dando 3 dias de folga para essas pessoas. E vamos pegar alguns indicadores para monitorar durante esse processo. Quais indicadores? Né? Então, a gente olhou, por exemplo, nível de felicidade, qualidade de vida, gerenciamento do tempo. Então, são todos indicadores, alguns deles aqui, foram vários, que para a gente monitorar durante o período de piloto. Né? Em paralelo, eu vi que existe uma comunidade chamada 4 Days Week Global, lá fora, fazendo esse piloto global, por países. Né? Ela vem fazendo isso, está dando certo em alguns países. Eu contactei os caras, eles falaram, não, temos interesse, o Brasil vai ser no segundo semestre. Eu falei, poxa vida, me deixa eu já estou fazendo aqui, tá? Comecei aqui. Eles falaram, não, mas não dá, não pode ser assim. Mas me filiei, a Vulcan se filiou a essa entidade global. E começamos participar do piloto de Portugal, inclusive, porque nós já estávamos muito adiantados aqui. Utilizamos uma massa de dados deles também para nos dar um guide aí do que fazer. Utilizamos alguns indicadores deles também para a gente monitorar aqui. E, cara, para você ter ideia, nas primeiras semanas, assim, a gente já começou vendo a produtividade fazendo isso. Aumentando. Aí os caras olhavam um pro outro e falavam, mesmo com... mas você não estava monitorando, ou você não estava... você estava sendo ineficiente. Não é. Como é que funciona? Agora é isso? Não. A realidade não é essa. A realidade é que as pessoas estavam fazendo o dia a dia delas, né? Onde a empresa estabeleceu uma meta, elas faziam aquilo, cumpriam aquilo. E agora eu estou dando algo a mais para eles, eles estão fazendo mais. Olha que louco. Você acha que isso é mentalmente ou realmente é o descanso? Total. Mentes descansadas produzem muito mais. Sim. O convívio com a família. Existe um negócio que, assim, eu sou extremamente a favor do trabalho remoto, e principalmente do modelo híbrido. Mas eu acho que, assim, existe uma preocupação, eu tenho essa preocupação com o trabalho remoto, onde futuramente as pessoas vão ter muitos problemas, entendeu? Porque hoje você é muito mais cobrado, por exemplo, se ver na câmera, você tem que estar bem toda hora, você participa de 8 reuniões e as 8 reuniões você se cobra bem, porque você está vendo a sua imagem. Eu não sei o quanto isso vai ser prejudicial no futuro. Então, e eu sei que isso aumenta o desgaste, né? Aumenta a carga emocional do funcionário. Eu falei, cara, então vamos nessa linha, vamos colocar aqui 4 dias por semana e vamos ver, vamos monitorar. E juro para você, foi um negócio surreal. Que fantástico. E hoje em dia a empresa inteira Não, a gente começou com suporte e é escalonado. Também não dá para você chegar e fazer top-down, porque não vai funcionar se for assim. Entendeu? Eu tenho áreas complexas. Eu tenho, por exemplo, a área de consultoria que o cara está em campo. Que eu tenho pessoas que são CLT, que às vezes o cara... são subcontratados. Sim. PJ. E o cara quer fazer a hora dele e faturar mais. E tem pessoas que, mesmo o PJ, eles não querem. Ele prefere faturar menos e ter qualidade de vida. Então, esse modelo na área de consultoria é um modelo que tem que ser muito mais bem trabalhado. Mas RH, administrativo, financeiro, já estão indo para esse caminho. Todos.
Fabrício, não, ainda não. Fabrício não. Fabrício acho que Fabrício faz mais ainda. Fabrício vai demorar um pouquinho, depois de um ano aí, talvez. Mas é meu sonho, meu objetivo, né? Quem sabe. Mas é um modelo que, assim, sinceramente, eu acho que muito viável. Eu acho que a gente utiliza esses 5 dias aí desde a época do Ford. Então, tem que mudar um pouco. O mundo mudou, né? A pandemia fez uma bagunça aí, a gente tem que pensar um pouco diferente, fora da caixa. E posso te falar, tenho colhido muitos bons frutos com isso. Tá? A exposição que a Vulcan teve na mídia foi muito, muito positiva. Né? As discussões, eu estou sendo chamado para conversar com muita gente sobre isso, como está sendo feito. Outras empresas estão procurando a Vulcan para falar sobre isso. Currículos de monte. A galera tá assim. E é um dos objetivos, né? Sim. Quem está dentro não quer sair e quem está fora quer entrar, entendeu? E é o que a gente está esperando. Obviamente, a gente tem que crescer. Apesar de pensar no crescimento exponencial sempre, mas você tem que crescer consciente, né? Então, a gente está fazendo o trabalho de casa, está fazendo... Então, no indicador, você até recomenda, porque... Você viu que para você subiu. Subiu, exato. Então, como eu mencionei, assim, de cara, qualquer empresário, muitos dos empresários, qualquer não, mas muitas pessoas, elas enxergam isso como um custo. Posso te falar que não, eu não tive custo. Eu tive ganho. E você entende que talvez seja uma falta de planejamento, se a pessoa talvez ou pensar antecipadamente que é um custo, ou se implementar errado? De novo, coragem. Tem que ter, né? Coragem. As condições do Brasil não favorecem muito, entendeu? Assim... falando nisso até, mas depois você continua, que é importante. Em termos de lei, se você uma vez fornece esse 4 days, você não pode retroagir em nenhum momento? Não, porque vira direito... Vira direito adquirido? Adquirido. Então... Então, assim, eu tive... Isso foi um ponto que... Apesar de eu ter um escritório de advocacia lá, a Micheldes, que trabalha com a gente, a doutora Isabela, que dá um suporte muito legal com a gente lá, a gente sentiu muita dificuldade nisso, porque não tem nada, né? Não existe nada... para você se amparar e se espelhar, judicialmente, falar, como é que funciona se eu fizer isso? Né? Porque é totalmente novo, né? E nem sei se vai ter. O fato é que... por um período era possível, né? E se eu decidisse voltar, estava tranquilo, não teria problema. Mas agora que eu implementei oficialmente, assim, é direito adquirido para o meu colaborador, entendeu? Então, entendi. Espero um dia que a gente evolua aí com essa CLT, que veja, enxergue essas mudanças. Porque ainda está muito arcaica, né? É muito arcaica. É o mesmo modelo, cara. Isso não... A pena é que acho que em comércio talvez não dê para fazer isso, né? Cara, assim, de novo, tem que avaliar, né? Eu não posso falar, esse setor faz, esse setor não dá, esse não dá. Depende. Você fala assim, na saúde não tem como fazer isso. Depende do modelo de escala, depende se você for trabalhar com escala, se você for trabalhar com fixo, não sei, depende. Tudo tem que ser avaliado, tem que ser feito um estudo. Eu fiz o meu estudo na minha empresa, para o meu modelo de negócio. As pessoas associam, mas é porque é tecnologia. Não sei, depende, você tem que avaliar. Você tem que ter coragem, você tem que ter vontade, né, de querer fazer. Sim. E eu fui nessa linha. Eu tive vontade, eu tive coragem, recebi vários... uma resistência muito grande, principalmente do meu time de gestão, né, a galera que trabalha muito perto de mim, que depois enxergaram o benefício disso tudo. Enfim, mas é coragem, né? Dá para fazer isso numa gigante, sei lá, numa Petrobras da vida? Cara, tudo depende. Depende de como você construir isso do planejamento. Você não vai implementar na Petrobras top-down 4 dias por semana. Isso não existe. Eu acho que a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade. A mentalidade e aí vem a coragem, a vontade. Né? Tá aberto. Você tem que estar aberto à mudança, né? Muita gente... Supermercado, os caras não se viam de maneira alguma trabalhando remoto, né? Por quê? Mas nem supermercado, esse segmento. Mas nem que a vaca tussa, assim. Falava, porque tem que estar lá, tem que estar lá, que não sei o quê. Então, aquela cultura. Veio a pandemia, colocou todo mundo de casa. E aí?
Aí foi Deus nos acuda, a galera correndo atrás para se adaptar e tudo. Ou seja, a pandemia forçou você mudar a maneira de pensar. Mas aí a gente tem tendência, né? Acabou a pandemia, a gente volta para a zona de conforto, fazendo mais as mesmas coisas. Mais do mesmo. É mais ou menos essa linha. E, de novo, a minha linha de trabalho é exponencial, inovadora e gestão humana. Acho que são esses 3 pilares que para fazer algo diferente. E você se vê como um cara incansável? Não. Assim, de buscar novas coisas, você se cobra para inovar? Eu não digo só para os seus clientes, mas também internamente. Isso, claro, sim, é uma inovação. A gente tem vários programas lá na Vulcan, por exemplo, vou te citar um programa de inovação, onde a gente, que acho que empresas também, outras empresas têm da mesma forma, onde o colaborador, a gente, por quarta, lá, elege o projeto mais legal, dá uma viagem para o cara para Bahia ou para qualquer outro lugar. Agora, recentemente, a gente adotou um projeto e, sei lá, premiou o cara lá com a família dele. O cara não, o Guilherme, desculpa. Ele vai para Bahia. Então, assim, coisas que... não quero o dinheiro, tá? Assim, eu não quero dar o dinheiro. Eu quero que o cara sinta o prazer. Eu não quero 3 dias por semana. Experiência, né? Eu não quero que a pessoa, ela simplesmente... tem uma folga. Eu quero os 3 dias. Entendeu? Eu quero os 3 dias. Eu quero que ele folgue na sexta, no sábado e domingo. Ou no sábado e domingo, na segunda. Eu quero que ele tenha essa experiência. Entendeu? E se ele usar isso pra outra coisa, aí é a cabeça do cara. Aí ele tá liberado, né? Fazer um Uber. Aí o cara que vai fazer, ele vai querer... Aí é o brasileiro, aí a mentalidade... Boa que você chegou. Como que você vê o empresariado brasileiro? Ou o cara que ainda não é e tem dificuldade em ser? Heróis, né? São heróis, né? Não, sim, mas eu digo, quando você fala... quando você falou assim, tudo tem que ver, analisar um cenário para ver se é implantável ou não, certo? Você entende que muitos empresários, talvez até os de comércio, de coisas menores, eles fazem tudo meio que no feeling do que eles têm de conhecimento? O empresário hoje em dia, ou sempre foi muito sem técnica, sem preparo. A gente vê várias histórias, por exemplo, o cara pegou uma rescisão, foi lá, abriu uma casa do pão de queijo, uma franquia, e não vai, abriu um Cacau Show, abriu não sei o quê. Isso ele nem tinha experiência de comércio. Às vezes era um Fabrício, ganhava bem, pegou uma rescisão boa, quero ter o meu negócio, foi lá... Quebra. Isso, falta de preparo, né? Com... uma emoção exacerbada, né? E o cara vai lá e toma atitude. Tem uns até que acontecem. Exato, né? Sim. Não, é aquilo, né? A gente volta de novo para aquela questão do cultural. A gente não vê isso na escola, você não é preparado para isso. Então, assim, o empresário que dá certo, ou de alguma forma ele teve ali um momento, ou ele gastou alguma forma para tentar entender o negócio de alguma forma ali. Em algum momento, em algum nível, ele teve que fazer isso, né? Estudioso. Estudo. Tem. Não adianta você correr. Eu vou te falar comigo. Eu estava numa zona de conforto maravilhosa. Um executivo ganhando bem, sabia fazer meu trabalho com os pés nas costas, uma multinacional, tranquilaço. Quando veio essa notícia que teria essa mudança, que eu me propus e falei, vou pegar o negócio, eu falei, e agora? Onde eu vou navegar? O que eu vou fazer da vida? Como é que é esse negócio? Nunca me preocupei lá de uma certa forma, com marketing ou com o produto que está sendo desenvolvido, se a área está... Cara, como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Financeiro. Uma das coisas que eu nunca a área financeira é a área financeira. Hoje eu olho a área financeira com outros olhos. Eu tive que aprender, eu tive que estudar, eu tive que correr atrás, Obviamente eu não consigo ir no detalhe em tudo porque é muita coisa, mas você tem que ter uma noção ali de marketing, você tem que ter uma noção de sei lá, de financeiro, entendeu? Contratei uma assessoria de imprensa para me ajudar porque eu preciso construir essa marca, né? Eu precisava construir o nome Fabrício, precisava construir o nome Vulcan,
né? Então isso tem que ser construído ao longo... porque não tinha... zero, nascemos do zero, apesar de ter toda já uma estrutura, mas a marca, levar essa marca para o mercado, fazer com que essa marca seja conhecida e sei lá, exposta. Então, aí são coisas que você tem que fazer. Eu tive que estudar, eu tive que aprender, eu tive que... Por mais que eu não gostasse, falando, não tem nada a ver com... Aí tá uma grande dica, né? Eu já peguei um corte aqui, porque é exatamente isso, o estudo, né? Só que a pessoa, muitas vezes eu vejo, tem preguiça de estudar, não gosta de ler, não quer fazer curso, não quer conversar com outros, quer logo abrir, porque bar principalmente é uma coisa assim, o cara frequenta bar, ele acha que ele sabe como funciona um bar, ele vai lá, ele abre um bar... Não dá. É um mundo diferente. Mas então, justamente na sua situação, estaria um pouco mais favorável, porque você já respirava o ar lá dentro. Sim, você já era da empresa. Sim. Mas foi legal quando você falou sobre, financeiro era financeiro, mas depois eu tive que, cara, deixa eu ver isso aí direito, RH, como que é? Né? Exato, e assim, mas é extremamente importante um ponto aqui que eu vou falar, a Volca é uma empresa pequena. Antes, a minha cultura, nós trabalhávamos numa multinacional, onde tudo era diferente, né? Então, assim, o meu RH era fora, o meu financeiro, parte dele era fora, eu reportava para chefes fora. Então, assim, a estrutura de uma multinacional americana é diferente de uma empresa pequena que está nascendo. Então, não dá para eu colocar aquilo... Né? Toda essa bagagem de executivo em uma empresa americana dentro da Volca. Sim, então, entendi. Tudo teve que ser adequado, estudado e falar, e acima de tudo... Tropicalizado. Tropicalizado e acima de tudo, colocar a minha cultura, né? Mudar a cabeça daquelas pessoas e dos meus colaboradores. Falar assim, olha... A empresa que você trabalhou, que nós trabalhamos, tem essa cultura. A nossa é essa, é diferente. Aqui é tudo mais rápido, tudo mais ágil, tudo mais exponencial, tudo é focado no cliente, entendeu? O meu foco é uma empresa focada em cliente. Muito se fala em foco do cliente. Na tua visão, o que é? Foco em cliente é é todo o processo, né? Obviamente, vamos lá, da venda, do onboarding, assistência e do suporte. Mas existem detalhes que fazem a diferença. Vou te falar um deles. Após eu implementar 4 dias por semana, eu estava conversando com um CFO, que é cliente meu, e ele falou, Fabrício, te dá um feedback. Após a implementação do que você saiu aí, que ele estava me elogiando lá porque tinha sido no exame. Aí ele falou, cara, eu vou te falar, chegou até mim que até a forma, a tratativa forma, sim, você via que a pessoa estava mais feliz, que a pessoa estava mais aberta a ajudar, sempre procurando, com o cliente, né, dele, com o meu cliente, estava mais, sabe, diferente. Doada, dedicada né? E queria fazer algo a mais, né? Isso é foco no cliente. Isso é focar no cliente. É querer ir além. É dar um pouquinho a mais, entendeu? E como eu consegui isso? Também me doei. Mas o embrião do 4 Days teve o lance tanto de melhorar a vida dos funcionários, colaboradores, e isso ia refletir. Sim. Você já sabia disso? Sim. Você, então, eu entendi, você é um cara de visão. Eu entendia que automaticamente se o meu funcionamento, o meu colaborador estivesse feliz, ele ia refletir automaticamente. Se o cara está descansado, ele vai produzir mais. Isso aí é como se fosse 1 mais 1, não adianta. Não, entendi. Entendeu? Isso também não dá a margem para ele sobrecarregar nos dias que ele vai trabalhar, né? Então Não. ele continuou, a produção acabou suprindo a quantidade, Sim. isso? Posso te falar, assim, nós trabalhamos no modelo híbrido, tá? São 4 dias por semana. Um deles presencial, porque eu acho que é importante ter esse dia deles lá na empresa. 3 dias remoto. 8 horas por dia. Não existe
44 semanal? Não. São 8 horas por dia e acabou. Então você já está dando mais 16 horas no mês. O cara trabalha 8 horas por dia e ponto, entendeu? No modelo híbrido e 4 dias por semana. É isso. Acabou. É natural. Eu vou te falar, no meu caso, a gente trabalha com tecnologia. Se você está com a mente cansada, uma mente poluída, para a resolução de um problema, demora muito mais. Quando você está descansado, você está bem, é automático. Óbvio que minha produtividade aumenta. Porque Sim. Esses caras, a capacidade deles de pensar em resolver o problema vai estar muito melhor. Sim. Vai enxergar melhor. Vai enxergar melhor, claro, entendeu? É óbvio. Você estava falando que um cliente veio diretamente a você. Você costuma falar com clientes ainda? Sim. Esse é uma outra cultura que eu implementei. Antes, o Fabrício não tinha isso, entendeu? O Fabrício estava muito preocupado. A cultura era muito diferente, entendeu? Assim, a assistência a esse cliente, a base nossa de cliente. Hoje é o foco, a minha preocupação. Falo e tenho lá o calendário de reuniões, de visitas que eu tenho que ir lá. E meu pessoal de campo, eles sofrem comigo e falam, cadê o calendário? Essa semana eu vou em qual cliente? Então tem que estar sempre ouvindo. Não adianta, você tem que voltar, você tem que ouvir, entendeu? É o que vai te fazer melhor, cara. Entendeu? É o que vai te fazer o cara ficar com você, não ir pro teu concorrente. Entendeu? Se você não der atenção, se você ficar sempre pensando em novos clientes, esqueceu, você perdeu, entendeu? E o CAC para você é alto? O custo por aquisição de cliente, né? Para conquistar um cliente novo para você. Porque eu imagino que a venda lá é consultiva, ela demora a acontecer. O ciclo de venda de um ERP ele é demorado. Né? Ele é demorado assim, porque você não faz uma venda... o cara liga, vou comprar. Entendeu? Então você tem um custo. Você tem um custo aí de. Quanto tempo para conquistar um cliente? Eu vou te colocar 6 meses. 6 meses. 6 meses, no mínimo, a média. Para de negociação, até o primeiro pequeno, tudo. Até você fechar uns 6 meses aí. Esse é o. Mas assim, é importante cuidar, direcionar, ter isso aqui, mas quem foi conquistado, você não pode abrir mão, cara. Eu dou muita importância. Não, então, mas assim, você também não tem medo de estar no operacional e perder um pouco a visão do teu negócio, falando de macro? Porque estar no cliente é estar no operacional. E outra coisa, você acaba amarrando qualquer problema que der, o cara vai vir em você. Vou falar com o dono, porque é assim que... Não, deixa eu falar com o Fabrício. Eu tenho o WhatsApp dele, que eu já resolvo isso já. Então ele pula a hierarquia, né? Esse caminho de escalada é um caminho que tem que ser muito bem definido. E, assim, hoje, dentro da Volca, isso é muito bem definido, entendeu? O que eu falo de estar no cliente é o relacionamento. É fazer aquele lobby. Eu vou almoçar com o cara, eu vou perder 1 hora com ele... Para entender. Ou ganhar, né? Ou ganhar. Eu acho que não é nem perder, é ganhar. Sempre ganhar. Boa palavra. Obrigado pela correção. É sempre ganhar. No mínimo ali eu ganho Não, então, mas exatamente. Mas isso, além de... Você está reforçando a relação, ok. Sim. Mas isso também não te deixa vulnerável nessa parte de o cara chegar em você? Não, de maneira alguma. Até porque o meu contato hoje é C-level, né? Então, assim, o cara não vai pegar o telefone para mim porque o chamado dele não foi atendido em tanto tempo. Quem vai fazer isso é a empresa, a escala, o time dele. O time dele dentro do seu time. Exatamente. Tá. As coisas funcionam dessa forma, até porque não tem condições, né? Então, assim, tem o processo, o caminho de escalado, o processo como é feito dentro da Volca, liga para abre o chamado, não sei o quê, entendeu? E hoje vocês estão com quantos clientes? Hoje a Volca tem em torno aí de 60 clientes no Brasil. Você pretende crescer mais quanto? Muito. Muito, sim? Muito. Muito o que seria para você? O grande ponto aqui é que, primeiro, a gente explicar o que é muito, né? O muito aí é, em 5 anos, ter aí 10 vezes mais isso aí. Em 5 anos? Em 5 anos. E como eu vou te explicar como, tá?
Primeiro que a QAD, ela nunca investiu na marca, né? Então, assim, os projetos e os clientes que eu tenho no Brasil, que eram da QAD, eram contas globais, que eram fechadas lá fora e faziam-se o rollout para o Brasil. Então, a operação no Brasil era meio que para manter essa base, né? Então, você tinha lá um vendedor, você tinha a galera de vendas e tal, mas eles não investiam nesse processo de vendas, de marketing, de assessoria, Branding, de né? branding da marca. Sim. Não, nunca investiu. Não tinha. Que é o oposto da Vulcan. Que você tem essa cabeça, Que né? eu tenho essa cabeça. Isso aqui é a pegada, entendeu? E 2, a QAD ela sempre foi um produto robusto e caro, né? Então, assim, eu tenho competidores aqui no Brasil, né? Que são muito fortes, que trabalham no nicho aí de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, né? Então, e a gente ficava sempre de grandes empresas, né? Mas como você vai ganhar conta, novos clientes, se você não é conhecido, se você não tem referência, se você está querendo brigar com esses caras aqui? Sim. Eu falei assim, eu preciso de um produto menor, um produto mais soft, né? Um produto que atenda esse pequeno... E é ali que eu vou crescer. Eu vou te dar um dado, 99% das empresas, das indústrias no Brasil, elas são micro, pequenas e médias. E 1% são as gigantes, grandes. Eu estava atuando ali, não 1%. Mas você estava indo atrás ou não? Ou você pegou só a rebarba da QAD? Sempre da QAD. Sim. Era isso, entendeu? A QAD ficava aí. Aí eu falei, não, mas mudou totalmente. Cheguei para a QAD e falei, olha, para ser competitivo no Brasil, para ganhar nome, para ganhar escala, vai ser assim. Tem que ser esse preço, tem que ser esse produto, tem que ser dessa forma. Então, o RP, ele é um RP mais soft para atender essas pequenas e médias empresas. E você que desenhou esse software? É o mesmo com redução de funcionalidades, entendeu? Que uma empresa pequena não precisa. E também suporte em termos de humanização da coisa, também você consegue reduzir. Você consegue reduzir, é tudo consegue menor. atender. Exato. E eu consigo competir com o maior competidor que eu tenho hoje aqui no Brasil, que nada de braçada, só que eu vou criar dor de cabeça para ele. Ele pode ouvir aqui o que eu tô falando, eu vou criar problema para ele. Sim, vai incomodar, né? Eu vou incomodar. E a Dolly incomodando a Coca, né? Eu vou incomodar. Pode ter certeza. E hoje em dia, o que você está fazendo para isso expandir? Além da assessoria, você tem um time de marketing, alguma agência que cuida? Então, a gente tem assessoria, a gente está implementando... Porque a Vulcan é muito nova, né, cara? Então, assim... É um bebê. A gente está fazendo uma avaliação se a gente vai ter um marketing externo ou vai ter um time de marketing interno. Tá nesse ponto. Se você quiser depois conversar, eu te dou umas dicas disso. Aí, o mais correto para você ganhar é ter alguém dentro, claro, para filtrar e ter a estratégia bem definida, e também alguém fora para ajudar né, no desenvolvimento. Você sabe que eu recebi várias propostas agora. Tem empresas que elas estão fornecendo esse tipo de serviço, né? Ela fala, cara, você não precisa ter ninguém, nós cuidamos do seu marketing, entendeu? Eu não sei o quanto isso... Depende do objetivo que você tem, né? Depende. Para ser bem sincero, esse é o momento que eu tô, tá? E olha que a gente já fez muita coisa com as meninas aqui, a Renata tá aqui comigo, a Thaís da T-Série, a pessoal da T-Série, cara, uma agência... Assim, uma projeção ótima na mídia. Os caras são muito... elas, né? Porque essa empresa só fez de menina. Elas são muito boas. Então, assim... É que o marketing que eu quero dizer não é marketing de vender, sim, né? sim, onde você vai receber lead. É isso que eu... É que o marketing... porque as coisas aconteceram muito rápidas, entendeu? Então, assim, eu não poderia contratar um time de marketing para essa captação de leads, porque eu não tinha um produto adequado para o nicho que eu queria atacar. Entendeu? Então, assim, agora eu tenho agora eu tenho o produto validado. Agora eu preciso buscar esse cliente. Alguma empresa já usa, ou algumas empresas já usam? Sim.
desde a QAD ter saído, a Vulcan ter nascido, você ganhou mais clientes ou até reduziu um pouco? Algumas empresas saíram? Não, né, assim, por conta dessa transição? Não, eu tinha empresas que já estavam num processo de saída, porque assim, esse mundo de RP é a dança das cadeiras, né? Então, troca o CIO da empresa X, o cara fala assim, eu quero solução 1, solução 2 ou QAD. Então, assim, eu tinha clientes que já estavam no processo de mudança do RP e que continuaram. Perder, não perdi, mas foram esses que estavam, assim... Mas ganhamos. Recentemente aí, ganhamos, por exemplo, a Vibrant, que é um dos nossos clientes aqui, que fechou... A Ferro, que é um cliente nosso que já usava o QAD, e foi comprada por essa Vibrant, e todas as unidades dos caras aqui no Brasil, eles decidiram usar o QAD. Então, estamos ganhando, né? Então, e tem muita coisa legal. Porque hoje em dia, a nutrição de novos contatos vem de onde? Você tem um time comercial também? Tem um time de comercial. Tem um time comercial. Que eles vão fazer... Hoje eu tenho um time de geração de leads, né? Uma equipe com uma empresa de geração de leads que trazem os leads. Então você tem. Tenho, mas assim, de novo, tá focado naquele 1%. Hoje. A minha geração de lead isso. Agora eu estou reestruturando. Para dar uma abertura de mercado. Porque assim, a minha intenção é ter... Hoje eu tenho 2 pessoas em vendas. Sim. Amanhã eu quero... Ter um time, né? Uma coluna que eu quero ter 15 pessoas em vendas, entendeu? As buzinas rolando, Exato, vendeu... cara, porque eu vou vender coisa... O projeto, eu vou tacar esse nicho de mercado aí que está gigante. Pelo jeito que você faz as coisas, você... Vai acontecer. Vai acontecer de um jeito bacana e na hora que tiver. Sim. As pessoas ficam até com medo, assim, porque não é que eu sou arrogante, mas eu sou confiante, eu tenho que ter. Não tem nada a ver com se eu não tiver essa confiança e não for pra cima, você vai virar um murcho, vai ficar conformadão lá. Não, tá bom, aqui tá. Então não posso. Entendeu? Não, tem que ter formiga na cadeira pra falar, deixa eu me mexer aqui, né? E minha proposta é essa, cara, é levar a empresa para outro patamar. Né? E, cara, eu fiquei de te perguntar lá no começo, agora me voltou. Também chegou a te passar na cabeça que sabe o tal do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? O Fabrício recebendo a notícia que a QAD ia sair. 2 opções, ou ele assumia e criava uma empresa... Ou tava na rua. Isso, você ficou com medo de outro alguém assumir e você ser... Cara, na verdade, isso era automático. Sim, isso ia acontecer. Ia acontecer, eu né? já sabia disso. O meu ponto ali foi... lembra quando eu te falei que acendeu a chama? Sim. Eu poderia simplesmente falar assim, ok, tchau, obrigado. Vou pro concorrente, né? Vou procurar continuar minha carreira em outra empresa, que seria normal também, eu teria. E propor e assumir esse negócio. Aí que eu te falo que a chama foi o decisor. Né? Então, assim, eu falei, eu vou pra cima. Eu tenho capacidade, eu estou preparado. Eu conheço o negócio, eu tenho time, eu tenho o time, as pessoas, eu tenho um produto. Eu só preciso convencer esses caras aqui de que eu sou a melhor opção e fazer o melhor deal para mim. Né? Então, assim, que foi uma trabalheira, que os caras puxavam de lá, puxavam de cá, mas os caras só vai vendas. Eu falei, não, vendas não dá, eu tenho que ter tudo. Então eu falei, tem que ser exclusivo. E hoje em dia você está atrelado em algum ponto, a Vulcan tem... Ou ele só, de repente, tem alguns royalties que você paga para eles e acabou, o resto é contigo? Tudo meu. Assim, eu tenho que pagar, obviamente, eu pago royalties para eles. Porque você não usa selo deles, né? Alguma coisa... Não, é liberado. Assim, a gente colocou tudo isso no pacote, entendeu? Entendi. Assim, a gente pode usar vice-versa, a marca. Então você não está amarrado, né? Tecnicamente, sim, eu não posso ir para outra solução. Assim... tecnicamente eu não vou sair para a Vulcan e implementar o concorrente, porque não faz sentido. Eu tenho um casamento com a QAD, eu utilizo o produto dela, eu tenho clientes já que... Mas você pode melhorar o produto também? Sim. Então, eu sou responsável por isso. Assim, eu fechei tudo, né? O pacote, quando eu falo, essa liberdade... Total. E isso foi muito legal, cara, porque como era uma empresa americana...
É engessada pra caramba. Engessado, né? E assim, o foco... Brasil sempre é complexo, né? Fiscal, políticas, compliance. O Brasil sempre é visto como compliance. Então, os caras tinham lá o roadmap de produtos, né? Estamos lançando funcionalidades no próprio produto, o produto novo. Quando eu falava, eu tô aqui no Brasil, aí os caras falavam, não, o Brasil é complexo, não dá agora, vai ficar para depois, não sei o quê. E quem sai prejudicado nisso? Minha base de clientes aqui. Né? O cara ficava engessado. Então, eu ficava... Isso me dava... Aí depois que virou Vulcan, eu tenho autonomia. Eu olho agora, eu pego o produto, eu olho porque a necessidade do meu cliente hoje, né? Então vejo o que o Brasil está fazendo, o que é prática hoje. Tem que implementar um Pix dentro do RP? Vamos implementar o Pix dentro do RP. O Brasil precisa disso ou daquilo. Eu vou ter a mudança fiscal agora, o arcabouço fiscal está vindo aí para propor o VAT. Vamos providenciar isso para o RP atender essa necessidade, porque o cliente precisa. Então, para o cliente no Brasil, a Vulcan foi mudança super positiva, cara. A flexibilidade, a agilidade que a gente tem na liberação de produtos e como que é o Fabrício, não vou usar a palavra antenado, que é velha, antena não se usa, né? Como ele se conecta com as novas tendências, como que você faz para estudar? Você visita feiras, congressos, você lê, enfim, o que você faz? Assim, você tem que estar... Eu sempre brinco com os meninos, né? Esse é um ponto, eles vão dar risada quando eu falar isso aqui. Assim. Lembra que você perguntou para mim antes, cara, você visitar o cliente, não sei o quê, você está ficando na operação? Sim, sim. Uma das maiores preocupações que eu tinha na Vulcan era criar um time capaz de tocar a operação. Né? Porque eu falava com eles, eu falei, meu negócio agora é like, entendeu? Eu quero falar com o mercado, eu quero dar palestra, eu quero participar de evento, sim. Porque eu acho que é isso que eu preciso construir isso, entendeu? A Vulcan precisa disso, ela precisa do líder e ela precisa ser a empresa e é uma combinação de coisas. Então, eu brincava com eles, por favor, não traz, porque eu preciso escrever um artigo, eu preciso... ler sobre eu participar de evento, o meu negócio é like, cara. Brincando com ele. Não, né? entendi. Mas até o pessoal antigamente tinha a empresa falar, cara, se o dono da empresa está muito atrelado à marca, a empresa é desvalorizada, porque se alguém comprar, ela não tem muito valuation, porque está muito atrelado ao Fabrício. É a cara dele. Mas aí salvaram com o Steve Jobs, né? Diz que a Apple cresceu muito mais, né? Sim. Ele é a Apple até hoje. Né? Eu acho que, assim, tudo é questão de saber trabalhar, né? E como você constrói isso, né? Então, assim, o Fabrício é o cara que dá credibilidade, é o cara que está se expondo, que a empresa precisa, porque ela é nova, ela precisa ser conhecida. Precisa ter um rosto. Precisa ter um rosto, mas ela tem uma estrutura viva, ela tem ali, ela não precisa do Fabrício para trabalhar. Se o Fabrício sair hoje, entrar outro CEO, acabou, a empresa continua tranquila. Tem que continuar. Sim. Então, a preocupação em construir esse tipo de coisa é fundamental. Então, você tem que construir uma estrutura que te suporte, que ande. E quem for comprar ou quem for sei lá, assumir, vai olhar e falar assim, nossa, tá uma empresa estruturada, entendeu? É diferente. Com pessoas motivadas, com uma cultura implementada, entendeu? E que não é a cultura do Fabrício, é a cultura da Vulcan. A Vulcan é maior que o Fabrício, é maior que qualquer um. E pra gente estar caminhando aqui pro final, infelizmente, né? Igual a plateia do jogo faz, lembra? Espero que o pessoal tenha gostado. O que você aconselha quem de repente está pensando em empreender, enfim, pelo qual segmento for, assim, claro que o lado filosófico sempre está à tona, né? Tem coragem, acredite no seu sonho, mas eu digo assim, num outro tipo de pensamento, né? Talvez até de se estudar, se equiparar, o que você pode passar? Eu acho que, assim, eu sempre acredito que você cresce até onde o seu braço alcança. Tá? Então, assim,
você precisa delegar, né? Você precisa... E para delegar, você tem que ter pessoas boas. Então, assim, eu acho que se cerque de pessoas boas, né? E essas pessoas boas se cerquem de pessoas boas e vire uma cascata de pessoas boas, né? Eu acho que é o primeiro cuidado que você tem que ter. A implementação de processos e para validar tudo que é feito, isso aí é básico, tem que ser feito. Mas eu acho que você estar cercado de pessoas boas é muito importante. É isso que faz uma empresa ou um empreendedor crescer, se manter vivo, né? Sim. Bacana, Fabrício. Fora as outras coisas, né? Que são todas as atividades rodando, mas assim, eu acho que o que faz o diferencial... Não, mas isso foi bom, porque se cercar de pessoas boas, né, te faz crescer, porque você ouve muito, né? Você vê outras visões de negócio que a pessoa tem, e entre outras coisas, né? E essas pessoas precisam ter essa mesma mentalidade, entendeu? Ela também precisa de estar pessoas cercada, boas, né? É. O exemplo que eu dou é assim, eu chego pro meu time e falo, meu trabalho tá feito. Meu trabalho tá feito, olha que maravilha. Eles ficam putos. Sabe por que o meu trabalho tá feito? Porque eu tô com os melhores. Então eu tô de boa, eu já fiz meu trabalho. Sim. Aí os caras falam... Você pode vir aqui, pode ir, você tá mais tranquilo, né? Então, a coisa assim, tá rodando ali. E o que eu falo com eles é, se cerquem de pessoas boas. E você tem sócio lá? Não, somente eu. Então, agora então eu vou esticar o assunto, porque eu também me interesso por isso. Uma pergunta que eu sempre faço você acha que sozinho, para uma tomada de decisão, fica mais complicado? Se é que você já teve... Porque pensa comigo, você tem um sócio, às vezes você dialoga, você pensa junto, fala, vamos por aqui, não vamos, mas tem isso. Ou seja, claro que sempre é bom, né? Além disso, tem o ditado, né? Se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Vai com alguém, Eu tô até escrevendo um artigo sobre isso, gestão democrática, né? Que tem a ver com o que você está falando, assim. Eu nunca tomo uma decisão sozinho, né? A decisão já vem tomada. É diferente. Como? Então, através dos meus gestores, através de quem está lá embaixo. A demanda vem... A demanda já vem com a decisão praticamente tomada, entendeu? Assim, chega até mim e fala, o melhor caminho é esse. E eu confio plenamente que o melhor caminho é aquele. Mas espera aí, então tua equipe te passa, vamos dizer, uma bucha, mas já com uma solução. Isso sempre, que você quer dizer? Sempre. Lá não chega problema, Fábio, é difícil, os caras me deram um problema. Não, tudo bem, mas aí nós estamos falando de uma parte mais operacional. Eu digo o Fabrício, empresário, dono da empresa. Sim. De repente, será que eu vou, sei lá, mudar daqui para um outro escritório? Vou ampliar? Vou te dar um exemplo. Vou alugar computador ou vou comprar? Enfim. Vou te dar exemplo. Os 4 dias por semana era um desejo meu, foi uma decisão minha. E a gente entrou num impasse. Eu queria, e a gestão inteira que trabalha comigo falou, não dá, vai perder. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um piloto. Então, é porque você, de repente, tem uns insights bons que você consegue... Eles também, então, eles sabem disso. Então, assim... E você não se sente só nisso, né? Não, pelo contrário. Não tem um momento de carência empresarial, sabe aquele negócio? Fala, me sinto muito seguro e posso te falar, todas as minhas visões, as minhas desejos, assim, eu sempre compartilho com eles, os caras falam, volta, Fabrício. Não é por aí o caminho. Você dá umas viajadas. Né? Volta. Pô. Cara, assim, eu até brinquei, né? Todo mundo, inclusive a T-Série faz isso muito bem também, né? A Jéssica, a Renata ali sempre tá puxando o Fabrício. Fala, calma, Fabrício. Então, assim, de novo, não me sinto sozinho em nenhum momento, cara. Entendeu? Pelo contrário, assim, eu me sinto muito coberto nesses aspectos. Legal. Você usou um exemplo bom, que foi uma decisão pesada, né? Pesada. 4 Days, total. Pesadíssima. Pesadíssima. E você foi tranquilo. Eu também até falo com alguns outros entrevistados, eles falaram que não é a mesma coisa falar com o time do que falar com um sócio, né? Porque acaba
entrando naquela porcentagem 90-10, né? Não. Que o time, apesar de estar motivado, ter o olhar do dono muitas vezes, ainda assim ela não é dona, né? Eu te faço... Então, mas a responsa vai cair para você. Pra mim, com certeza, mas eu te faço um convite para você falar com qualquer pessoa dentro da Vulcan. Todos eles têm esse olhar de dono, apesar de não ser dono. Isso Eles faz são parte da cultura? a cultura, exato. Isso é nosso, entendeu? Essa gestão democrática é nossa. Eu não tomo decisão se não tiver o crivo do meu time. Não vai. Por mais que a decisão... E seja um acordo, assim. Os caras estão lá para isso, entendeu? Vai lá, de novo, a gente volta naquela questão. O Steve Jobs, lembra lá que eu te comentei? Você contrata as mentes mais brilhantes para quê? Para falar para os caras o que eles têm que fazer? Não faz sentido. É, bobeira. Entendeu? Né? Só vai pagar mais caro. Assim, todos os caras que estão embaixo de mim são melhores do que eu. Em cada função deles. Eles são os melhores. Por que eu vou não ouvi-los? Não faz sentido. Porque de repente alguém do financeiro não tem a cabeça de um empresário, porque o empresário decide outras coisas que o financeiro não, entendeu? Talvez o financeiro tá ali olhando, mas também o financeiro que eu tenho é um financeiro aberto, cabeça aberta, que está lá disposto a falar, mas é um cara que está com o pé no chão, que está tratando as finanças e foi o primeiro a falar. Eu não concordo. Mas o financeiro é o primeiro que... Foi o primeiro a falar, você ele vai enxerga pagar... custo de longe. É óbvio, o cara tá vendo, mas assim, cara falou assim, mas tá lá, vamos tentar, vamos fazer um piloto. Sim. A gente vai fazer um piloto, tá? Juridicamente tá... Essa sacada sua do piloto foi e aí, matadora, porque aí ninguém teve como falar, não, pô. Não, tem. E é sempre isso, né? Decisões top-down nunca são muito benéficas ao negócio, né? Acho que, de novo, eu sou um cara muito... acelerado, sempre pensando na frente, sempre tentando alguma coisa ali. A galera fica me puxando, assim, mas todas as decisões são muito bem trabalhadas, são muito bem discutidas, são muito bem testadas antes de implementada. Nada é na loucura, nada né? É na você loucura, não faz pode. nada. Mesmo que você é um incansável de insights, você não é um cara nunca. que... Não, o negócio é meu. Você chegar, quem vai ter o prejuízo disso? Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho várias pessoas que estão ali dentro, que estão colocando expectativa, que querem ver o negócio dar certo e pensam em crescer junto. Porque tudo isso, eu falei assim, não sou eu. Obviamente, o Fabrício está na frente, o negócio é dele, mas você vai crescer, você tem oportunidade, todo mundo tem, cara. Bacana. Não é meu só o negócio. Fabrício, maravilha, gostei muito do papo, acho que legal. O pessoal aí também gostou. Obrigado. Quem gostou, já deixa aquele like patrão, se inscreva no canal, comente o que você achou. Faça perguntas que a gente responde. E, Fabrício, por favor, deixa o seu recado final e suas redes sociais para o pessoal seguir. Sim, com certeza. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado, Daniel, pelo convite, pela oportunidade aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. Tô no LinkedIn, temos aí a Vulcan nas redes sociais, podem seguir. Enfim, estamos aí. LinkedIn qual que é? @Fabrício... Fabrício... Ai, meu Deus do céu. Não, acho que pelo sobrenome... Fabrício Oliveira. Fabrício Oliveira, vocês conseguem digitar Vulcan, acham fácil. Vulcan, V-O-C-K-A-N, de navio. Exato. Vulcan. Isso tá lá no Instagram, vocês estão... Digitou no Instagram, já aparece lá as redes sociais, enfim, no Google lá já aparece tanto LinkedIn quanto Instagram. Lá o pessoal pode acompanhar tudo que rola na Vulcan, os próximos passos aí que a gente está sempre trazendo coisa nova. Bacana, Fabrício. Então é isso aí. E você que ainda não se inscreveu, vamos ajudar aí. Se inscreve no canal, pô. Compartilha com quem também vai gostar desse conteúdo. Deixa o like, porque isso fortalece o algoritmo de distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigado a você que ficou até agora. Um grande abraço. Obrigado, gente. Um abraço.